meus amores, como vocês estão? Estão bem? Como passaram o final de semana? Tudo em paz? Graças a Deus, tá certo? Preparados para mais uma semaninha de aulas? Então, vamos começar, certo? Começando agora com matemática, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão, tá certo? Do que a gente aprendeu nas últimas aulas de matemática. Então, nas últimas aulas de matemática, nós falamos sobre números pares e ímpares, números ordinais e algarismos romanos, não foi? Pronto, então vamos dar uma revisada nesses assuntos, tá certo? Então, números pares, né, são aqueles que quando nós agrupamos de 2 em 2, né, não vai sobrar nada. Isso, ó. Números pares são aqueles que quando nós juntamos ou agrupamos de 2 em 2, não vai sobrar nada. Nenhum elemento. Por exemplo, se eu tenho aqui 4 bolinhas. Eu tenho 4 bolinhas. Eu vou juntar essas bolinhas de 2 em 2. Então, não sobrou nenhum elemento, né? Então, ó, eu formei um par, 2 pares, tá certo? Já os números ímpares são aqueles que quando nós juntamos ou agrupamos de 2 em 2, vai sobrar um elemento, tá certo? Então, ó, por exemplo, eu tenho 3 bolinhas. Vou juntá-las de 2 em 2. Então, ó, sobrou uma bolinha. Então, é um número ímpar. Eu só consegui formar um par, tá certo? Lembrando, os números pares são 0, 2, 4, 6, 8 e etc. Então, todos os números terminados em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8 são pares. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Todos os números que terminarem em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9 também vão ser ímpares, tá certo? Para você saber se um número ele é par ou ímpar, você vai olhar para o final do número. Por exemplo, então, ó, aqui eu tenho os números 248 e 135. Para eu saber se esse número ele é par ou ímpar, eu vou olhar para o final dele. Então, ó, 248. Qual foi o final? 8. Então, eu vou olhar. 8 é par ou 8 é ímpar? 8 é par. Então, 248 também vai ser um número par. Aqui eu tenho 135. Então, eu vou olhar para o final de 135. Qual é o último número? O 5. 5 é par ou ímpar? 5 é ímpar. Então, 135 também vai ser um número ímpar, tá certo? Então, lembrando que para a gente saber quando é que o número é par ou ímpar, basta só a gente olhar para o final dele. Se o último algarismo, que é o algarismo das unidades, se for par, igual aqui 248, o número ele vai ser par. Se o último número, que é o algarismo das unidades, se for ímpar, então o número também vai ser ímpar. Então, agora vamos revisar os números ordinais, tá certo? Números ordinais são aqueles que indicam ordem, posição, lugar ou classificação, tá certo? Lembrando que quando nós vamos escrever os números ordinais, não podemos esquecer de colocar a bolinha e o tracinho, tá certo? Porque se você não coloca, então não é número ordinal. E lembrando, se estiver falando no masculino, nós colocamos a bolinha e o tracinho. Se estiver falando no feminino, a gente coloca a letrinha A e o tracinho embaixo, tá certo? Lembrando, gente, isso é uma bolinha, um tracinho pequenininho, tá certo? Precisa ser grande, não. Então, vamos ler aqui os números em ordinais. Então, nós já sabemos primeiro, segundo, terceiro, quarto,
quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Para você fazer do décimo até o 20º, é só você ir juntando. O décimo com o primeiro, o décimo com o segundo, o décimo com o terceiro, e assim você vai formando os outros números. Então, ó, décimo, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º, tá certo? Mais uma vez, para você escrever do décimo até o 20º, é só você ir juntando o décimo com o primeiro, segundo e assim por diante. Para você escrever do 20º até o 30º, você vai juntando 21º, 22º, 23º, até chegar no 29º. Para escrever do 30º até o 40º, vai juntando 31º, 32º, até chegar no 39º. Do 40º para o 50º, do mesmo jeito. E assim por diante. Do 60º para o 70º, do 70º para o 80º, do 80º para o 90º e do 90º para chegar no 100º. Então, você vai só juntando, tá certo? Agora, vamos dar uma revisada nos números, nos algarismos romanos, tá certo? Então, o sistema de numeração romano era o sistema utilizado antigamente pelos romanos. Então, eles utilizavam letras ao invés de números, né? Então, cada letrinha dessa tem um valor. Então, o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o N vale 1000, tá certo? Nós vamos aprender até 30 em algarismos romanos, tá certo? Então, como a tia falou na outra aula, né? A letra I, a letra X, a letra C e a letra M, elas só podem ser repetidas no máximo 3 vezes. Não pode passar de 3 vezes, tá certo? Então, a letra I, a letra X, a letra C e a letra M, elas só podem ser repetidas 3 vezes. Então, para a gente escrever os números em algarismos romanos de 1 até 10, nós vamos fazer dessa seguinte forma aqui. Então, ó, o I vale 1, 2I vale 2, 3I vale 3. Então, só pode repetir a letra I no máximo 3 vezes. O 4 vai ser IV. O 5, V. O 6, VI. O 7, VII. O 8, V3I, ó. 1, 2, 3, certo? O 9, IX. E o 10, X. Para você escrever do 11 até o 20, você vai juntando. Então, o 10 com 1, que é o 11. O 10 com o 2, que é o 12. O 10 com o 3, que é o 13. O 10 com o 4, que é o 14. O 10 com o 5, que é o 15. O 10 com o 6, que é o 16. O 10 com o 7, que é o 17. O 10 com o 8, que é o 18. O 10 com o 9, que é o 19. Aí, para formar 20, vão ser 2x, x, x, certo? Para formar do 20 até o 29, né? Você vai juntar o 20 com o 1, o 20 com o 2, o 20 com o 3, até chegar no 29. Para formar o 30, vão ser quantos x? 3, porque 10 mais 10 dá 20, 20 mais 10 são 30, tá certo? Entenderam? Então, ó, estudem bastante aqui os algarismos romanos, tá certo? Deem uma revisadazinha aí em casa. Agora, meus amores, peguem aí o caderno de matemática, abram na atividade que a tia mandou lá no grupo,
do WhatsApp, tá certo? Para que a tia explique e vocês possam realizar. Todos já pegaram? Já copiaram a atividade aí no caderno? Pronto, então agora eu vou explicar. Na primeira questão está dizendo assim: circule de vermelho os números pares e de azul os números ímpares. Certo? De vermelho os pares, de azul os ímpares. 2. Escreva se o número é par ou ímpar. Então, você vai escrever aí na frente. Lembrando da regrinha. Se o número termina com... Se o último algarismo for par, o número é par. Se o último algarismo for ímpar, o número é ímpar. Certo? 3. Complete as frases com numerais ordinais escritos por extenso. O que é escrever o numeral por extenso? É você escrever o nome do número. Então, você vai escrever esses números aqui por extenso, escrevendo o nome, tá certo? Aí tem assim: domingo é o tracinho dia da semana. Domingo é o quê? Você vai dizer se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia da semana. Março é o tracinho mês do ano. Março é qual mês do ano? Você vai dizer se é primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, certo? Setembro é o tracinho mês do ano. Setembro é qual mês do ano? Você vai completar se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá certo? Então, vamos lá dando continuidade à nossa atividade. Então, ó, o número 4 diz assim: relacione corretamente. Então, você vai colocar 1, onde for o 17º, 2, onde for o 23º, 3, onde for o 20º, 4, onde for o 29º, 5, onde for o 11º e 6, onde for o 30º. Aí tem aqui os números embaixo. Aí você vai relacionar corretamente, tá certo? 5. Escreva os ordinais abaixo por extenso. Então, você vai escrever aí esses númerozinhos aí por extenso, tá certo? Em ordinais por extenso. O que é por extenso? Escrever o nome do número. Por exemplo, vou dar aí um exemplo, tá certo? Nono. Primeiro número aí é nono. Então, você vai escrever o nome nono, tá certo? E o restante vocês vão fazendo, ok? Número 6 está dizendo assim: ligue corretamente os números que representam a mesma quantidade. Então, você vai ligar os números que estão em algarismos romanos para os números que estão em números cardinais, tá certo? Então, ó, por exemplo, primeiro aí, XVI é quanto? 19, 21, 10, 30 ou 18? Você vai ligar. 3x. 3x é quanto? 19, 21, 16, 30 ou 18? XVI é quanto? 19, 21, 16, 30 ou 18? X e X é quanto? 19, 21, 16, 30 ou 18? E o último, XXI, 2x e 1i. É quanto? 19, 21, 16, 30 ou 18? Então, você vai ligar aí corretamente, tá certo? Número 7. Represente os números a seguir usando algarismos romanos. Então, você vai escrever como é 3, como é 11, 24, 9, 28, 4, 13, 20, 1 e 7 em algarismos romanos, tá certo? E a última questão, a número 8, você vai escrever aí com numerais cardinais, tá certo? Eles estão em algarismos romanos, os números estão em algarismos romanos e você vai escrever agora utilizando os numerais cardinais. 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, tem aí 2i, 2xv, xv, 2i, v, 3i, x e x, aí v, 2x e 3i, XVI, x, xxi. Então, você vai escrever aí, né, com algarismos cardinais, com números cardinais, o que esses números romanos estão representando, tá certo?
Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!